Então, beleza, eu acho que a grande preocupação de cuidadores e do próprio idoso é manter o tônus muscular, ou seja, dentro do que é possível, né, manter a vitalidade muscular para as atividades corriqueiras, uma caminhada que seja, as atividades de casa, mas chega um momento em que ele começa a perder massa muscular. Quando é que isso acontece e o que ocasiona isso de fato? Pois bem, Alexandre, quando a gente envelhece, eu sempre digo, não envelhece só o cabelo que fica branco, não envelhece só o cabelo que cai, envelhece tudo, inclusive o sistema muscular, os músculos, a carne da gente. À medida que a gente envelhece, a gente tem uma perda de massa muscular, que é uma perda relativamente aceitável para a idade. Agora que isso pode ser acelerado, você tem uma perda maior ou menor, a depender de como você trata seus músculos. Então, esse fenômeno de perda de massa muscular, ele é chamado de sarcopenia. Você perde massa, perde força, né? E aí você perde desempenho também. Você pode ter uma menor velocidade na marcha, andar mais devagar, você tem um risco maior de cair, você tem uma fraqueza no músculo do diafragma e ter problemas com a respiração. A gente tem músculo em diversos sistemas, e isso, eu sempre digo que músculo é vida. Então, sim, há uma tendência a gente perder massa, há uma tendência a gente modificar as fibras musculares, a gente perde aquela fibra de potência. O idoso, ele tem uma resistência mantida, mas ele tem uma potência menor, ou seja, ele não faz aquele movimento mais rápido, ele perde aquela rapidez. Então, qual é a medida que a gente sempre orienta os pacientes? Para evitar de você perder carne, perder músculo, perder vida, porque o músculo, como eu falei, ele está na respiração, no diafragma, o músculo ele está no controle do diabetes. Semana passada, foi outra semana, eu falei de diabetes, e a gente viu que o músculo, ele ajuda no controle da glicose, ele baixa a glicose. Quanto mais músculo, mais exposição aos receptores de insulina, e isso faz com que a pessoa controle a glicose. O músculo diminui risco de quedas. Você tem o músculo nos membros inferiores preservado, você tem mais força, você tem mais equilíbrio, você anda melhor. Há uma relação do músculo com os ossos. Existe hoje o que a gente chama de osteosarcopenia, ósteo de osso, sarco de carne, né? Penia de diminuição, uma diminuição da massa óssea e da massa muscular, que é uma dupla que se retroalimenta, ou seja, você perde massa muscular, você perde massa óssea, você perde massa óssea, você perde massa muscular. Então está diretamente ligado? Existe sim uma associação entre essas duas. Então, preservar a massa muscular no envelhecimento é uma das medidas para se manter independente, para se manter autônomo, para controle de doença e para diminuição de riscos de complicações, como quedas, como insuficiência respiratória, como controle da diabetes. Então, músculo é vida. Para manter músculo é você manter-se ativo, manter-se movimentando. O músculo é como uma máquina. Se você para de usar uma máquina, essa máquina ela enferruja, ela quebra, ela diminui. Então, o músculo, quanto mais você usar, melhor ele fica. Associado a uma dieta equilibrada. Principalmente, o idoso ele tem uma necessidade maior de proteína, ou seja, o idoso precisa comer mais carne, mais peixe, mais frango, mais ovo, mais leite, derivados de proteína. Alguns a gente até precisa suplementar, mas quanto mais ovo, eu sempre digo, olha, tem que ingerir ovo pelo menos 2, 3 por dia. Se não tiver uma contraindicação por alguma doença, a quantidade de carne tem que ser maior. As pessoas têm a tendência a alimentar com carne, ou frango, ou peixe triturado, né? Uhum. Ele não consegue mastigar porque a prótese e tal. A gente cria uma espécie de pasta alimentar. E aquilo, se você pegar um pedacinho de carne e triturar, ele fica uma quantidade grande, né? Então você imagina que aquilo tem uma quantidade. Então muitas vezes os pacientes estão comendo pouca proteína porque acha que aquele triturado tem uma quantidade maior. E na verdade, quando você tritura, aumenta o volume. Então, ter esse cuidado de saber quanto de proteína, mais atividade física para preservar o músculo e evitar a sarcopenia. Aproveitando esse gancho de Copa do Mundo, nós temos aí os atletas de alto rendimento, ou mesmo aqueles que corriqueiramente fazem atividade física, seja bola, academia, natação, enfim. Quando a pessoa chega um momento em que ela não pode mais, por algum motivo, realizar essa atividade, há um perigo acentuado de que ele comece a sofrer essa perda muscular?
Sim. Não necessariamente, então assim, se eu fizer uma atividade agora, lá na frente eu parar, vai ser pior do que eu não fazer nenhuma. Não é bem assim. Lógico que você vai perder como qualquer outra pessoa. Pra você ter ideia, o idoso ele tem uma velocidade de perda de massa muscular tão acelerada que quando ele interna, ele passando 7 dias acamado, ele perde quase 10% da massa muscular dele. Ele tem uma perda diária de massa muscular. É só observar quando interna o idoso, ele sai só bem, o caco, né? Bem magrinho. Sem conseguir ficar em pé, porque perde massa muscular, perde força, perde vitalidade. Quanto à atividade física, um dos pilares para a gente manter essa autonomia, essa independência na velhice, ou seja, ficar velho sem ficar dependente, um dos pilares é você manter atividade física. Até sexta-feira no Globo Repórter, eu sugiro aos ouvintes assistir a reportagem do Globo Repórter, deve estar na internet, sobre longevidade saudável. Ele fala exatamente isso, para você manter esse pilar físico, esse pilar de equilíbrio, mobilidade, equilíbrio que eu digo não ter dificuldade para cair, você tem que ter uma atividade física. E muitas pessoas não tiveram o hábito de fazer atividade física. E aí é a época de você ressignificar. Buscar uma atividade que você goste. Não adianta colocar um idoso para jogar futebol, se ele nem aguenta, ele nunca gostou de futebol. Então, sei lá, começar a nadar, começar... Lá tem um exemplo do idoso que começou a remar. Isso motiva, isso cria um fator de motivação de se manter numa atividade física que serve como esporte, serve como propósito, né? Ele ali vira um atleta naquela época e serve como um marcador de vitalidade, de uma longevidade saudável. Então não quer ficar dependente quando ficar mais velho, procure se exercitar, procure se movimentar, procure se alimentar bem, mas fundamentalmente se você puder fazer uma atividade física com esporte, né? Isso estimula mais, isso motiva mais. Bom, a gente tem até casos de alguns atletas siridoenses, né, que mantêm a vitalidade toda, inclusive correm diversas maratonas aqui no Seridó, em todo o Rio Grande do Norte, estados vizinhos. São casos isolados ou é possível que a pessoa chegue ali aos seus 70, quase 80 anos com essa condição física apropriada para o exercício? Não, o que se sabe hoje é que você tem sim uma herança genética, mas os fatores ambientais modificam, é o fenômeno da epigenética que a gente chama, podem modificar. Você pode ter uma genética de ter uma tendência a perder massa muscular, mas se você, durante a vida, se alimentou bem, fez atividade física, essas pessoas não estão aí à toa. Faz diferença, tanto na quantidade de anos, mas na qualidade desses anos de vida. Não adianta você só ter anos de vida, você tem que dar vida aos anos. Você tem que viver aqueles anos com independência, com autonomia. E essa questão de idosos que são ainda maratonistas, como Drauzio Varela, aquele médico da televisão, ele é um maratonista, é um idoso, muito idoso, tem esse histórico de... Então, durante a vida, muito provavelmente ele se alimentou bem, independente dele ter genético ou não, ele deve ter feito armazenado capital de saúde e acumulou e ele ficou com essa reserva para gastar na velhice, assim vamos dizer. Então, alguns têm essa vitalidade, não é só porque ele herdou, tem uma genética boa, eles adquiriram, porque existe o outro lado também. Quantos atletas a gente não viu jogaram futebol ou foram atletas de outras modalidades e pararam ou deixaram de fazer atividade e eles voltaram a ter uma saúde igual a de qualquer outra pessoa. Então tá vendo aí o rei do futebol, quase 90 anos, né? Mas Pelé já não tem uma vitalidade e jogou futebol a vida toda, foi atleta a vida toda. Então assim, lógico, muita idade, talvez não tenha sido o exemplo mais adequado, mas a gente tem vários exemplos de pessoas que eram atletas e aí pararam. Isso pode. Então assim, a genética influencia mais os fatores ambientais, ou seja, a forma com que ele pratica atividade física, se é que pratica, controle do estresse, alimentação, isso faz muita diferença. Então mesmo com idade, movimentar-se, ter alguma forma de você não viver parado no fundo da rede, o dia todo sentado. Isso não leva saúde para ninguém. Idoso, quando a gente viu na Covid, que o idoso que ficou dentro de casa, isolado, lógico, por causa da doença, ele teve depressão porque não socializou, ele teve mais fratura porque perdeu massa muscular, perdeu equilíbrio, caiu, não tomou banho de sol, vitamina D lá embaixo.
ele teve mais doenças porque perdeu a imunidade. Então, não se movimentar, ele teve mais problemas do sono, ele teve mais problemas de memória. Então, músculo é vida, movimento é vida. Então, a gente deve, mesmo sendo muito idoso, o mínimo, o que puder se movimentar, evitar ficar parado muito tempo. Beleza, deixa eu tentar interpretar aqui a pergunta da ouvinte. Ela me diz o seguinte: tenho 73 anos. Ela faz a seguinte pergunta: tem uma zoada na cabeça, como uns grilos cantando, deve ser uma espécie de zumbido, certamente, e diz que fica com a boca muito seca. Né? Ela pergunta o que será. Enfim. Zumbido é um sintoma. Uma pessoa ou sente uns grilos, ou sente um chiado, grilos, ou um zunido, que a gente chama de timbre, zum. Então, isso é o zumbido. É uma queixa que pode trazer prejuízo na qualidade do indivíduo, ao ponto dele ter que usar um aparelho auditivo para mascarar aquele som. Ele é causa de depressão, ele causa insônia, causa dor de cabeça. Então, assim, tem desde o leve, que a pessoa não tem muito prejuízo no dia a dia, até zumbidos mais impactantes no dia a dia. E zumbido é uma das coisas mais difíceis da gente tratar na medicina, porque ele tem várias causas. Ele pode ser por doença circulatória, cardiovascular, ele pode ser por estresse, ele pode ser por algum medicamento, ele pode ser por alguma doença no aparelho auditivo. Então, zumbido é um sintoma que incomoda, tem vários níveis de gravidade, de afetação, assim, vamos dizer, na vida do paciente. É difícil da gente tratar como uma única causa, porque ele geralmente tem mais de uma causa, mas é comum no idoso e a gente precisa abordar e ir tentando tirar, desde que isso traga mais benefício ao tratamento do que prejuízo. Não adianta também você sair tentando tratar e trazer mais prejuízo ao paciente com o remédio. Quanto à boca seca, é uma outra entidade, a gente chama de xerostomia. Quando a gente envelhece tudo, inclusive os órgãos do sentido. A gente escuta menos, a vista diminui, a visão, no caso, o olfato diminui, o paladar altera sabores e o tato também. Então, o envelhecimento ele cursa naturalmente com a alteração do paladar. Causas de boca seca, de xerostomia em pacientes idosos, passa primeiro por alterações nas glândulas salivares. A gente tem umas glândulas debaixo do pescoço que elas produzem saliva. Então, doenças que alterem a produção de saliva podem causar boca seca. Desidratação, o paciente que não gosta de beber água ou suco, ou ele toma algum medicamento diurético, ele pode desidratar e ter boca seca. Outros medicamentos podem causar, é uma causa comum de boca seca no idoso, medicamentos, tem vários que causam boca seca. Então, assim, passa desde o uso de medicamento, a doenças nas glândulas salivares, a desidratação. A gente tem que checar o que é que está causando, porque boca seca, por incrível que pareça, é uma causa importante de desnutrição. O idoso não quer se alimentar porque a boca está seca, começa a alterar o paladar, ele começa a não querer mais se alimentar, além de ser muito incômodo. Então, são duas coisas diferentes. Inclusive, ela relata que no popular ela não consegue dar o goto. Então, no momento em que o tanto que a boca recebe. Tão seca a boca que não consegue dar o gosto. Então tem que checar quais são as medicações que utiliza, se ela está bem hidratada ou não, se tem alguma doença nas glândulas salivares. Esse é o início da investigação. Tem que ser examinada, logicamente. Então, beleza. Esse zumbido, independente da causa, ele pode causar, desculpa até a redundância, ao idoso uma desorientação? Não, Alexandre, assim, o zumbido ele causa prejuízo na sua qualidade de vida. Mas chegar ao ponto dele causar uma desorientação... Tipo uma tontura, enfim, alguma coisa dessa natureza. Aí quando ele está associado à tontura, é que ele cause. Mas zumbido associado à tontura e déficit auditivo, a gente tem que pensar em uma doença chamada doença de Meniere, doença do padre Fábio de Mello. Ele tem o zumbido, tem uma sensação de plenitude auricular, ou seja, fala como se estivesse escutando a voz. E tem a tontura. Isso chama-se artrite de Meniere. É uma doença que é da tontura, mas não é labirintite, e que causa, basicamente, isso é uma doença mais rara, mas é a doença do padre Fábio de Mello. Então, o zumbido, quando está assim, trazendo prejuízo e levando a causas que gerem desorientação, por exemplo, zumbido e a pessoa não consegue dormir. Privação de sono é uma causa de delírio, uma causa. O idoso, quando ele começa a perder sono, ele desorienta. Então, ele pode desorientar pela privação do sono por causa do zumbido.
A zoada é tão grande que ele começa a desorientar. Ele pode desorientar porque o nível de estresse aumenta tanto e existem graus de estresse que levam o paciente a desorientar, a perder noção da realidade. Depressão psicótica é um desses casos. Então, secundariamente. E o zumbido, por exemplo, induz, a gente vai fazendo medicamento. Um desses medicamentos pode causar desorientação. Então, a linha seria mais ou menos essa. Não de que o zumbido diretamente cause desorientação, mas ele leva a caminhos que podem gerar uma desorientação num paciente. Bom, o ouvinte diz aqui que o seu pai tem 72 anos e desenvolveu uma crise de labirintite bastante acentuada, inclusive nos momentos de crise. Ele relata assim: nos momentos de crise, o pai chegou a cair, né? Sentiu-se tão tonto que acabou caindo, e eles tiveram um problema até para detectar, no caso, porque se associava, não, ele é porque ele é cardíaco, não sei o quê. A detecção do problema, ela tem uma dificuldade nesse caso, para o idoso? Assim, quando o idoso cai, a gente tem que ver por que ele caiu, né? Lembra que a gente sempre diz, tem que pesquisar o mecanismo de queda. Foi uma tontura, ele desmaiou, tropeçou. E quando a gente está abordando quedas, prevenindo, a gente diz, tem que tratar primeiro as causas do próprio paciente. Se ele enxerga bem, para ele não tropeçar. Se ele tem algum problema de tontura, qual é o tipo de tontura, e tratar, porque tontura é uma causa importante de queda. E as labirintopatias, que são as doenças do labirinto, assim, popularmente conhecidas como labirintites, elas dão diversos tipos de tontura, assim vamos dizer. Tem aquela tontura que o mundo roda, né, que a gente chama de vertigem, dá e passa, aquela tontura que demora minutos, aquela que dura horas, dias. Cada tontura dessa é um tipo de tontura específico. Por exemplo, a do Padre Fábio de Mello, o Menier, é uma vertigem que dura minutos a horas. Não dura dias, nem também dura segundos. Já a causa mais comum de vertigem, que é a vertigem postural paroxística benigna, ela dura segundos a minutos. É aquela tontura que o paciente, quando mexe a cabeça, ele fica tonto, mas daqui a pouco passa. Ele baixa a cabeça, fica tonto, daqui a pouco passa. Já aquela que dura dias, essa é a crise assim, de labirintite, teoricamente, que é a labirintite, mas é uma crise raríssima, uma crise muito dramática, o paciente muitas vezes precisa internar. Na maioria das vezes, a labirintite é um outro tipo de labirintopatia, que a gente popularmente chama tudo de labirintite, mas não é. A labirintite é neuronite vestibular, que ela é rara, ela é grave, o paciente interna. Nesse caso da paciente, foi tido como um tipo de labirintite que foi mais intensa e levou o paciente à queda. Esse é o grande problema. Eu quando fico em pé, eu quando mexo a cabeça, eu fico meio tonto, mas logo passa. Isso é de velho, o pessoal tem essa mania. Mas aí no dia que ele precisa ir no banheiro à noite, que ele levanta e fica tonto e cai, quebra o osso, ele esqueceu de ter tratado a tontura. Por isso que a gente se antecipa ao problema. Tem a tontura, mesmo que seja rápida duração, mesmo que seja leve. Você acha que não está trazendo prejuízo, mas está colocando você num risco de queda. Idoso quando cai, idoso pode quebrar, se esbagaçar, ter dificuldade de reconstituir aquele osso. Então, labirintite é um termo genérico que a gente usa para dizer as labirintopatias periféricas do indivíduo idoso, que tem vários tipos. Eu sou constatado com vertigem. Para explicar às pessoas que eu não tenho labirintite, tenho vertigem, eu tenho que lembrar do caso que me deu uma tontura que eu quase quebrei uma mesa, mas tudo bem. Pois é. Às vezes a gente simplifica, por exemplo, quando, tem uma demência, é Alzheimer, não é Alzheimer. É um tipo de Alzheimer, a gente diz para facilitar para o paciente. Não, é labirintite, a gente diz para facilitar, mas que academicamente, que didaticamente, até mesmo para a gente diferenciar o tipo de tontura e poder passar o remédio específico para cada tontura, a gente sabe que nem tudo é labirintite, nem tudo é Alzheimer, nem tudo é uma coisa só, tem diversos tipos. Bom, vamos à última pergunta, já estamos com o nosso tempo um pouquinho estourado, mas vamos à última pergunta aí, por favor, João. Agora Boa tarde, doutor Beleza. Aqui é Sebastião do Alfredo Gugel. Quero lhe parabenizar pelo seu programa nesse horário e pelas suas palavras a gente toma muita decisão. Eu tenho 64 anos e mais de umas noites eu janto e vou dormir. Quando acordo umas 12 e pouco, eu acordo com fome. Às vezes come, às vezes não, porque também já é tarde, né, em toda idade. Queria saber o que é que o senhor me responde dentro desse. Obrigado, a toda oportunidade. Tchau.
Doutor Belísio. Agradecer as palavras, a ideia é exatamente essa, tentar fazer com que as pessoas utilizem alguma dessas informações, coloquem em prática e melhorem a vida, a qualidade, ou de um vizinho, ou do idoso que cuide, e assim por diante. A ideia do objeto, a ideia do programa é exatamente essa. Bom, quanto a essa questão de acordar no meio da noite e ter fome, geralmente essas compulsões alimentares noturnas, elas dão por mecanismos de resistência insulínica. O que é isso? A pessoa tem uma resistência para baixar o açúcar no sangue, fica com um nível de glicose maior do que o que necessita, o músculo está precisando dessa glicose que está no sangue, não entra no músculo, ele tem mais fome. Então, a ideia mais ou menos, na maioria das vezes se não for um mau hábito, a pessoa que tem o hábito de toda a vida, se condicionou a toda a vida acordar no meio da noite, pode ser por um mecanismo de resistência insulínica, e isso fala a favor de que mais cedo ou mais tarde ele pode ter diabetes. Então, é por aí que a gente começa. Ver se não é um hábito que ele se condicionou a isso, ver se não ele faz uma atividade física à noite muito intensa, e aí quando vem aquela necessidade de repor o carboidrato, tem aquela fome intensa. O jantar muito cedo também? Pode ser a questão de tempo entre as refeições, janta muito cedo, não tem o hábito de se fazer ceia, e isso pode dar essa fome. Isso não se sustenta tanto, Alexandre, porque a gente, por exemplo, tem as pessoas que fazem jejum intermitente e elas não têm essa... Passam que até 12 horas 12, 18 horas sem se alimentar. Geralmente elas jantam cedo e deixam para se alimentar 12, 18 horas depois. Então, não se sustenta nesse aspecto. Então, provavelmente é alguma alteração metabólica. O recomendado é fazer a janta, depois fazer a ceia. Não ficar acordando no meio da noite. Tanto atrapalha o sono, como favorece a obesidade, favorece a alteração de taxa, e assim, favorece favorece a apneia do sono e assim por diante.